Salve, salve, turma! Vamos continuar aqui com a resolução da prova, tá? A respeito do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, assinale a alternativa incorreta. Deve conter um diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos. Sim, deveria conter, né? Se tivesse sido feito um Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Mas essa aqui está correta. Deve conter metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vista a reduzir a quantidade de resíduos. Também possui prazo de vigência indeterminado. Não é bem assim, né? Não, é prazo de vigência indeterminado, realmente. Até eu me confundo, mas é assim. Horizonte de 20 anos e prazo de vigência indeterminado, correto. Deve estabelecer normas e diretrizes para a disposição final dos rejeitos e quando couber dos resíduos. Exatamente, é isso mesmo. É disposição final de rejeitos e de resíduos. Deve ser atualizada a cada 20 anos. Não. O horizonte é de 20 anos e ele deve ser atualizado a cada 4 anos. Então, aqui estava a nossa alternativa incorreta, tá? Quanto aos resíduos sólidos, conforme a Lei 12.305, assinale a alternativa incorreta. Novamente, a incorreta. Então, existem dois critérios de classificação para os resíduos sólidos, quanto à origem e quanto à periculosidade. Verdade. Resíduos de mineração são gerados nas atividades de pesquisa, extração e beneficiamento de minérios. Também é muito fácil essa daí, está correto. Quanto à periculosidade, os resíduos sólidos podem ser perigosos e não perigosos. Verdade também, só existem esses dois tipos quando o critério é a periculosidade. Os resíduos perigosos são os serviços de saúde e os radioativos. Tá errado, tá? Aí já é outro critério quanto ao tipo de resíduo, né, que é manejado, né? Então, resíduo radioativo nem é objeto da Lei 12.305. E os resíduos perigosos, eles não necessariamente só são resíduos de saúde. Pode ser de saúde, pode ser de mineração, de construção civil. É outro critério, tá bom? Algumas classes de resíduos, quanto à origem, são domiciliares. Algumas classes de resíduos, quanto à origem, tá? Domiciliares, agrosilvopastoríceos e construção civil. Correto, essas são algumas classes. Nós temos os resíduos de serviço de saúde, os de mineração, o próprio que é os domiciliares e de sólidos urbanos, de limpeza urbana. Então tá, o gabarito era D, tá? A respeito dos planos estaduais de resíduos sólidos, assinale a alternativa incorreta. Então, esse plano deve conter medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada ou compartilhada de resíduos sólidos. Sim, isso deve ter. Somente terão acesso aos recursos da União os estados que instituírem micro-regiões para a implementação da gestão de resíduos sólidos. Esse somente aqui é uma ideia totalizante, tá? Então, não é somente, é prioridade. Não é condição, é prioridade. Se o município tiver micro-regiões, estabelecido micro-regiões, ele tem prioridade. Não quer dizer que se ele não tivesse planejamento por micro-regiões, ele não vai ter acesso ao recurso da União. Então, estaria aqui o erro. Vamos ver as demais. Tem horizonte de 20 anos? Correto. Prazo determinado, horizonte de 20 anos. Deve conter metas para aproveitamento energético de gases gerados nas unidades de disposição final. Verdade também. Aquilo que a gente falou no capítulo de mudanças climáticas e logística reversa, geração de gases. Ela é até menos poluente esse tipo de geração em aterro do que a queima de combustível fóssil. E eu tenho vigência de prazo determinado sim, tá bom? Embora ele tenha que ser revisto a cada 4 anos. Então o gabarito era B. Vamos para a quarta questão. A respeito dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, assinale a alternativa correta. Então, é obrigatório para empresas de construção civil? Sim, plano de gerenciamento é obrigatório para empresa de construção civil. É simplificada para geradores de serviços públicos de saneamento básico em municípios com menos de 20 mil habitantes. Aí ele está fazendo uma certa confusão
do plano municipal com o plano de gerenciamento. Essa questão aí de ser simplificado para municípios com menos de 20 mil habitantes é para o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Aqui não tem nada a ver, inclusive, sim, os municípios que prestam serviço tem que ter o plano municipal, mas aqui está fazendo essa confusão. É obrigatório para geradores de resíduos nucleares nem entram na Lei 12.305, tá? É obrigatório para municípios integrantes de área de interesse especial interesse turístico. Isso também é para o plano municipal, tá bom? Tem horizonte de 20 anos. Isso também para os planos municipal, estadual e para o próprio plano federal. O horizonte de tempo, o prazo de vigência do plano de gerenciamento, ele depende do empreendimento. Tá bom? Se for um empreendimento de mineração, provavelmente vai ter um prazo de vigência maior, porque a mineração ela é feita por etapas e geralmente demora um tempo maior para você fazer pesquisa, montar lá a sua mina, fazer lavramento, a chamada explotação. Estou usando o termo técnico da geologia, tá? Mas isso varia de acordo com a obra, com o empreendimento. Então, a correta era essa aqui, olha. É obrigatório para a empresa de construção civil. Independente do tamanho da obra, nesse caso tem que ter o plano, aí está mais direto. Tá? O que varia caso o horizonte de tempo, a vigência, quanto tempo ele tem que ser renovado. No caso, ele coincide com a própria renovação da licença de operação, lá do licenciamento ambiental, o prazo de renovação dele. A respeito dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, assinale a alternativa correta. É parte integrante do processo de licenciamento ambiental? Não, pessoal, aqui já fez o contrário, ele já confundiu o plano de gerenciamento com o plano de municipal. Isso aqui, que é parte integrante do processo de licenciamento, é esse plano aqui de cima, ó, de gerenciamento. O plano municipal não. Então, aqui está errado. Não pode estar inserido no plano de saneamento, muito pelo contrário, ele pode estar inserido sim no plano de saneamento. Tem período de vigência por prazo indeterminado? Também não. Isso acontece com o plano estadual e o plano municipal. O plano federal, perdão. No caso do plano municipal, o prazo de vigência coincide com o chamado plano plurianual, que é um plano lá da gestão orçamentária, da gestão pública orçamentária, que tem um período de vigência de 4 anos. Então, ele é 1 ano depois do primeiro mandato do prefeito e vai até o primeiro ano de gestão do próximo mandato, né? Independente de ser reeleição ou outro prefeito. Então, é assim que acontece. Então, só para explicar um pouco do plano plurianual. Esse ano, 2020, eleições municipais. E aí, em 2021, assume um novo prefeito. O plano plurianual desse prefeito que assumir vai começar em 2022 e vai até 2025, quando for o primeiro ano de mandato da outra gestão, tá bom? Tá, estamos aqui na D, né? Não é obrigatório para o Distrito Federal, cujo instrumento de gestão correta é análogo ao plano estadual de resíduos sólidos. Errado também. Os planos municipais, eles sim, são os municípios e o Distrito Federal que precisam instituir. Pode ser simplificado para municípios com menos de 20 mil habitantes? Pode. Então aqui. Nem sempre é simplificado, dependendo de condições. Se tiver uma unidade de conservação, se for de interesse turístico, não será simplificado. Mas, como colocou aqui o pode, a questão foi cuidadosa, é realmente aí, tá bom? Enviar tudo e terminar. Enviar tudo e terminar. E aí está o nosso 100%. Todas as alternativas corretas. Até a próxima, pessoal.